É um privilégio poder mostrar trechos de depoimentos de ídolos do nosso futebol aqui no nosso Uberlândia de Ontem e Sempre. Profissional, eu trabalhava no Mata-Boi, a gente vinha de madrugada, depois a gente vinha treinar no Araguari Atlético Clube, que foi o time que representou muito bem a cidade de Araguari com o futebol. E depois eu fui para o Uberlândia Esporte, do Uberlândia Esporte eu fui para o América Mineiro, do América Mineiro eu tive no Flamengo, com muita honra. Flamengo do Rio, no tempo de... Deixa eu ver se eu lembro o nome, que eu esqueci o nome da turma. Tava as feras do Flamengo. E digo uma coisa, com muita honra eu representei o futebol de Araguari, de Uberlândia, de Belo Horizonte, na Venezuela. Venezuela eu fui artilheiro 3 anos, né? E graças a Deus, muito bem disputado o campeonato. Ferreira, mas em 1968 você foi convocado para a Seleção Mineira, não foi? Fui convocado. E nesse ano a Seleção Mineira representou o Brasil, não foi? Representou e bem representado. Mas não tinha medo, não. Então você é o primeiro jogador da história do Uberlândia que, jogando pelo Uberlândia, foi convocado para a Seleção brasileira. Né? Foi convocado. E a emoção? A emoção foram tantas que a gente... Tem que lembrar, mas é o orgulho, né, Ferreira? Isso aqui é bonito. A gente ter essa passagem assim, de falar, eu sou o único na história, né? E você fez história, e você é a história do futebol de Uberlândia, né? Você deu muita alegria pra gente e a gente tá muito carente dessa alegria, né? De ver um centroavante subir bonito, cabecear, enfrentar aqueles back e dar alegria, né? Isso é que é importante, né? E só conta história quem tem história para contar. E você tem algum recado para mandar para a torcida do Uberlândia? Que lembra de você aí? Eu diria, que um dia ainda nós vamos marcar um gol aí, no Juca Ribeiro, para vocês, meus amigos. Comecei no Flamengo, joguei o Sub-20 no Flamengo, depois do Flamengo, uma época lá, depois que eu joguei o Sub-20, fui emprestado ao Taubaté, voltei para o Flamengo, tive um tempo no Entrerriense, da cidade de Três Rios, voltei para o Flamengo de novo, tentei que a minha carreira seguisse no Flamengo, foi meio difícil. Aí depois apareceu o Uberlândia Esporte nisso tudo aí, comprou meu passe, eu vim para cá e aí eu acho que realmente que a minha carreira deslanchou. Aí daqui, Atlético Mineiro, campeão brasileiro em 71, voltei ao Flamengo, que era um desejo que eu tinha, de jogar no primeiro time do Flamengo. Mas você chegou à Seleção Brasileira? Seleção Brasileira nesse meio aí, eu fiz a excursão em 73 e em 74 eu fui à Copa do Mundo na Alemanha, sendo o primeiro reserva do Leão. E Uberlândia depois, você voltou para cá? Quando? Uberlândia eu voltei para cá em 98. 30 anos depois do dia que eu cheguei, em 68, né? Foi bastante interessante, foi uma coisa assim muito boa. Essa cidade aqui me deu tudo e eu reputo realmente que a minha vinda para Uberlândia foi que realmente deu aquele... Eu recomecei a minha carreira aqui. Comecei a minha vida dentro do Uberlândia Esporte. Ditão, você lembra do Ditão, um negão, que era nosso treinador. Eu saía da minha casa 5 horas da manhã para ir para o Juca Ribeiro para treinar. E com tanta persistência que a gente tinha, eu não tinha a intenção de ser goleiro. A minha intenção era de jogar na linha. Eu tinha habilidade, tinha tudo para ser um grande jogador de futebol jogando na linha. E eu me espelhei em um grande ídolo que nós temos aqui em Uberlândia, que se chama Renato. Quando eu vi o Renato jogar, vi o Renato treinar, eu falei,
eu quero ser um goleiro. E ali eu comecei a minha vida como goleiro. Saí da categoria de base, antes de profissional, eu fui jogar no Goiatuba, fui fazer teste no Goiás e voltei para Uberlândia. Quando o Renato foi vendido para o Atlético Mineiro em 71, eu entrei no gol do Uberlândia. Joguei 71 e 72. Dirceu, como que aconteceu sua ida para o Uberlândia Esporte Clube? Foi uma manobra forte? Foi um convite, né? Eu havia parado, eu estava no Fluminense, inclusive joguei lá junto com o Renato, né? E havia 3 meses que eu havia parado e eu definitivamente havia encerrado minha carreira. E aí, havia 3 meses e eu recebi uma visita de uma diretora do Uberlândia, se não me engano, 5 ou 6, que vieram me fazer um convite para jogar no Uberlândia. E aí eu disse que não iria, não gostaria, que eu já não queria mais jogar futebol e tudo mais, mas me falaram na época que o Uberlândia tinha influência na política lá, né? Influência positiva. Positiva, claro, positiva. E aí eu lembro na época, eu fiz uma proposta assim, porque eu tive dificuldade de falar não nessa questão de timidez, eu sempre tive. Mas aí eu fiz assim, eu pensei, vou fazer uma proposta aqui que eles não vão desistir de mim. Aí eu fiz a proposta e eles aceitaram na hora. Mas foi muito bom. E aí você foi? Aí. E como que foi a sua chegada lá, um nome como Dirceu Lopes convivendo com os seus outros companheiros lá? Quem que era? Você lembra de alguns jogadores dessa época do Uberlândia? Eu lembro bem lá. Realmente o time não estava bem, eu fui para ficar 3 meses. Sei que as pessoas lá em Uberlândia não assim, me tratavam como se eu fosse um deus, ou uma extraterrestre, uma coisa do outro mundo, porque os torcedores me enlouqueceu, né? Mexeu mesmo com a estrutura lá com o futebol de Uberlândia. E fomos muito felizes. O time classificou, fez uma campanha muito boa, e eu estava bem ainda, né? Consegui fazer alguma coisa e fomos muito felizes, mas foi muito feliz. Eu guardo com muito carinho a minha passagem no Uberlândia. E quem te trouxe para o Uberlândia? Quem trouxe para o Uberlândia foi o Renato Freitas, Dr. Renato Freitas. Ele, que era o presidente do Uberlândia. Ele foi e me trouxe para Uberlândia. Até houve na hora de comprar o passe, aquela coisa e tal. O presidente do Batatais queria uma coisa, ele oferecia outra e tal, não sei o quê. E até eu estava com a intenção de parar de jogar, porque eu tinha machucado e tal, né? E ele foi lá, conversou e tal, e acabou acertando com o presidente do Batatais. E o senhor Álvaro Ribeiro, que era da Irlã, foi me buscar em Ribeirão. Eu vi o jogo e tal, depois viemos para Uberlândia, acertamos, ele voltou a Batatais e fechou o negócio com... O Uberlândia já estava na primeira divisão? Já estava na primeira divisão já. Isso foi em que ano? Foi em 65. O técnico era o Cuca, que era daqui de Uberlândia mesmo. E depois passaram muitos treinadores por aqui, Danilo Alvim, Evaristo de Macedo, Gerson dos Santos, uma série de treinadores que passaram por aqui e que eram destaque também no futebol brasileiro. E aquele time de 68? Um time que deixou muitas saudades para o povo de Uberlândia. Perdeu 4 e empatou 1 aqui dentro de Uberlândia contra o Vila Nova. Na segunda-feira mandaram ele embora. Trouxeram o Gerson dos Santos. Na quarta-feira chegou o Gerson dos Santos, no domingo o Uberlândia jogava com o América Mineiro aqui, em Uberlândia. O Gerson montou o time e tal, aí ele, conversando com um, com o outro e tal, viu o que era, o que tinha, o que não tinha, o que era antigo, o que não era e tal, e formou o time. E fomos jogar contra a América. Ganhamos 2-0 da América. E daí o time foi embora.
deslanchou e tal, foi indo. Fomos o terceiro colocado no campeonato. E ganhou do 68. América lá. E depois ganhamos do América lá. E aquele ano foi o ano da tabela dirigida. Tabela dirigida. Que o Cruzeiro ainda jogou aqui, mas o Atlético, o Atlético só lá. E nós ganhamos do Atlético, ganhamos lá do Atlético. Porque o Atlético tinha vindo jogar esse jogo que eles perderam aqui por 4-1, na coroação da Ângela Esteca. E o campeonato tinha parado, tinha terminado o primeiro turno. Eles vieram aqui fazer semifinal, perderam 4-1, fizeram marcar esse jogo, o primeiro jogo contra o Uberlândia lá, que eles queriam ir afora. E nós fomos lá, ganhamos 2-1 deles lá dentro do Mineirão. Aí foi aquela aí o povo aqui ficou doido e tal, e o time só foi subindo. Foi o terceiro colocado. A maior conquista do Uberlândia Esporte Clube foi a Taça de Prata em 1984, que equivaleria hoje ao título da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos relembrá-la agora por meio de alguns de seus personagens. A que mais me deixou com satisfação, com alegria e com muita recordação, e até hoje a gente vive isso na pele, né? Foi a Taça CBF, o Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. Nós tivemos a felicidade com o Bug, né, de ser um treinador que gostava de fazer 2 toques. Então era toques, o treinamento era 1 hora de 2 toques. Nós estávamos com o time afiado, tanto é que não precisou nem de treinador, com perdão, né, com o 109 era o nosso guru, porque não era um exímio treinador, mas era um motivador. Isso trouxe os resultados. Em 1980 surgiu a oportunidade, eu estava jogando no Vila Nova de Goiânia e eu vim para o Uberlândia em 80 e deu tudo certo, porque nós pegamos o Uberlândia numa época boa, né, no auge do Uberlândia Esporte. Culminou com aquela conquista que nós tivemos em 84, aquele título do Campeonato Brasileiro. Então foi uma passagem muito boa que a gente teve no Uberlândia Esporte, porque era um time que na época disputava a primeira divisão de brasileiro, que sempre tinha boas colocações no Campeonato Mineiro. Esse verde é saudade do Uberlândia Esporte? É saudade. Saudades daquele Uberlândia de 1984, onde nós somos campeão do torneio início, campeão da Taça CBF, vice-campeão mineiro, 4 vezes na Taça de Ouro, e o estádio do Parque do Sabiá lotado todas as vezes, ganhando de todos os times, bom de chocolate em todos os times de Minas. Então, para mim é saudade, sim. Eu queria rever o Uberlândia novamente, na mesma época que estava, como era. Você sente saudade de entrar no campo de novo assim? Sinto. Xingando o juiz? Xingando, se precisar bater, batendo. Não tem problema não. Suspensão para mim era refresco. Como foi a passagem do Pietro no Uberlândia Esporte? Gostosa demais. Eu acho que eu sou querido por todos os jogadores que passaram comigo pelo Uberlândia Esporte Clube. E você sabe que comigo, aqueles que passaram, hoje estão bem. Um Batista que está em Portugal, um Gilmar Francisco que está no Botafogo, um Vivinho que foi para o Vasco, teve nome e hoje está no Botafogo, Geraldo Toro que depois parou, Batata, Batista, Pichainho, Eduardo, Luizinho, Moacir, Chiquinho. Naquela tempo nós jogávamos pela camisa. Eles jogavam porque eu era jogador também, eu não era presidente. Eu nunca fui presidente de um time de futebol. Eu fui jogador junto com eles. Eu brincava, eu brigava, eu pulava, eu dava garra, eu beliscava, eu dava tapa neles. Então, eles corriam por amor àquilo que eles têm. Como até hoje eles têm saudades.